Fala galera, Robson Lima aqui com mais um vlog, tudo bem? Este vídeo é o primeiro da nova série que eu vou fazer aqui no canal, retomando a ideia de pegar um livro e dissecá-lo, capítulo a capítulo, e falando dele. Eu fiz isso com o livro Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May. Vou deixar um linkzinho aqui em cima e aí na descrição. E basicamente a ideia dos vídeos era essa: cada capítulo era um vídeo, inclusive a introdução e a conclusão eram vídeos separados, e aí destrinça todo esse nó, certo? Dessa vez eu quero fazer isso com este livro aqui, As Sociologias de George Simmel, do Frederick van den Bergh, um pesquisador belga que é um especialista em Simmel, né? Ele também foi radicado aqui no Brasil, ele trabalhou um tempo na UNB, salvo engano, então ele já tem um pezinho, né, na nossa realidade aqui brasileira legal. Ao contrário do livro do Bauman e do May, não é um livro para pessoas que nunca estudaram sociologia na vida. Eu não estou super zerado, não vou pegar esse livro aqui do van den Bergh. Você provavelmente vai ter um grande choque, tá? Ele não é muito atento a esse detalhe. Na verdade, ele meio que explica que não é isso mesmo. É mais uma apresentação / interpretação sistemática do pensamento do George Simmel. E o George Simmel é, como eu já tenho deixado claro em vídeos anteriores, que esses sim são vídeos introdutórios. É um autor meio underground, meio despintado, né, da sociologia aqui no Brasil em particular. Então, cuidado aí. Eu não tô dizendo tudo isso pra vocês irem embora não, tá? Eu só tô dizendo pra vocês terem noção de que esses vão ser vídeos mais compridos, meia hora, alguma coisa assim, onde eu vou sentar e explicar cada uma das coisinhas. No vídeo de hoje eu vou falar do prefácio, tá? E também vou falar se der tempo, falo do capítulo 1, senão vai ser só o prefácio mesmo, tá bom? Então vamos lá, gente. Algumas coisas que a gente precisa explicar antes de mais nada. Simmel, ele é, cronologicamente falando, ele está entre o Marx e o Weber. Ele está depois do Marx e junto com o Weber, tá? Então seria, se fossem 4 porquinhos, Durkheim, Marx, Weber Simmel ou Simmel Weber, tá? O que soar melhor para vocês. Eles literalmente eram amigos e, tipo, as mulheres deles também eram amigas de infância ou algo assim, eu não lembro agora. Enfim, eu já falei dessa história em outros vídeos de Simmel. Tem um vídeo anterior a esse aqui, que é a apresentação do pensamento, que é uma coisa mais introdutória e tal. Eu recomendo que você veja aquele. O que o van den Bergh quer com esse livro aqui? Qual é o grande papo dele? A tese dele é relativamente simples. Ele diz que o pensamento do Simmel é melhor compreendido se você pensar no Simmel não como um sociólogo da microsociologia, o cara que só analisa a moda, o jeito que as pessoas fazem coisas do cotidiano, entendeu? Ou se você só pensar nele como o cara dos sistemas, das formas sociais. O que ele quer fazer? Ele quer pegar as interpretações do Simmel. Isso é uma verdade que o van den Bergh coloca na prefácio. Cada área da sociologia e da filosofia coloca o Simmel como quer, essa é a grande verdade, porque ele é um autor que percorreu muitas coisas, né, dentro da sociologia e da filosofia. Então é um pouco difícil fechar o que raios era o pensamento do Simmel. Isso dá no quê? Que a maioria das pessoas, quando elas vão falar do Simmel, elas falam do Simmel da sua própria perspectiva, né? O que até aí tudo bem, mas o problema é que, por exemplo, você tem o Michel Maffesoli, que pega os escritos do Simmel nos anos 70, acho que é 70 que ele faz isso. O Michel Maffesoli, que é um francês, pega os escritos do Simmel da virada do século XIX para o XX, né, 1901, 1902, os escritos dele sobre moda, os escritos dele sobre até o Grandes Cidades e Vida do Espírito, que eu também fiz um vídeo sobre, e ele vai falar, olha cara, na verdade o Simmel, ele é o primeiro dos pós-modernos, ele é o primeiro dos microsociólogos, e eu até falei isso no vídeo, que o Simmel, querendo ou não, ele abriu esse caminho para isso. E o van den Bergh vai dizer que não, esse é um jeito incompleto de ler Simmel. Você não pode pensar em Simmel simplesmente como um sociólogo ou simplesmente como um filósofo. Você tem que juntar tudo. O pensamento do Simmel é que ele é uma síntese sofisticada entre o neocantismo, né, e o vitalismo de Bergson, né, a filosofia da vida, tá? Ou seja, já são duas coisas bem grandes aí.
Se você for pesquisar neocantismo no YouTube, como eu fiz, né? Porque eu achei que, ok, eu vou refrescar a minha memória sobre neocantismo e tal. E eu meio que só dei um monte de vídeo de gente de direito comentando aspectos de como a ciência do direito, direito penal, não sei o que. E eu fiquei meio perdido, sinceramente. Eu não sabia que se falava de neocantismo em cursos de direito dessa forma. Interessante, mas whatever. O que a gente precisa saber, tá? O que a gente precisa saber? Tá. O Zimmel, ele pode ser colocado como um neocantiano. Tá? O que raios são neocantianos? Neocantianos são hegelianos. Sabe os hegelianos de esquerda? Certo? Jovens hegelianos, né? Tipo Marx, Bruno Bauer, que era aquela galera que pegava as teorias do Hegel e pensava, pô, mas isso, e se isso aqui fosse mais político real? E se isso aqui fosse mais para a esquerda? E se esses esquemas de pensamento do Hegel, especialmente a dialética senhor-escravo, fosse levada não a esse lado mais conservador, mas se a gente pudesse pegar essa ideia da coexistência e da codependência do senhor e do escravo enquanto entidades filosóficas e conseguisse pegar isso e jogar isso no mundo real. O que aconteceria com o mundo real? Como é que eu posso ver isso na materialidade? Esse tipo de movimento é o que os neocantianos estão fazendo na Alemanha de Zimmel e antes, na verdade, da Alemanha século XVIII. Então é bem antes. Então o que acontece? O neocantismo, ele não é tão tributário do Kant assim quanto os hegelianos de esquerda, os jovens hegelianos eram. O neocantismo, ele tem em comum com o Kant o quê? Que ele aceita o fundamental da teoria do Kant, que existem formas e que é nosso conhecimento, não formas no sentido platônico, tá? Desculpa, que existem estruturas de pensamento a priori, certo? Na nossa cabeça, né? E a gente pode conhecer as coisas do mundo por causa desses nossos a priori, certo? Dos casos dos nossos sentidos. Então, nossos sentidos, junto com esses a priori mentais, vão aqui trabalhar e vão fazer a gente conhecer as coisas. E é basicamente isso que é a única coisa que une todos os neo-hegelianos, todos os neocantianos. O que o Zimmel faz é que ele pega a ideia do Kant de que você, por definição, você não pode conhecer todo o conhecimento, tudo que tem na vida, você não pode, tá? Não dá, por definição, porque o conhecimento ele parte do ser humano, né? Por isso que às vezes as pessoas falam que o Kant fez uma revolução de Galileu, só que na filosofia, né? Tipo, até aquele momento todo mundo falava, mas será que nós podemos conhecer o objeto? Será que este fone de ouvido eu posso entender o que o torna um fone de ouvido? Qual é a essência do fone de ouvido? É aquele papo meio platônico, né? Pois é, o Kant pega isso e diz, não, cara, dane-se o objeto. E a gente que conhece, como é que eu posso saber só por mim mesmo que eu sei? Porque o Descartes dizia, penso logo existo, mas aí o Kant vira e diz, cara, mas você tem certeza disso? Sabe? E basicamente é esse movimento da ideia do conhecimento do Kant. O que você precisa ter em mente para esses vídeos, tá? Que o conhecimento ele é infinito e que as perspectivas sobre qualquer coisa, qualquer dado do conhecimento, qualquer coisa que eu queira saber, são infinitas, tá? É isso. Não tem como você saber tudo sobre nada, tá? Não dá. Acabou. Isso em particular é uma coisa que acompanha as ciências humanas até hoje, ou a maioria delas pelo menos, tá? Então tenham aí em mente. O vitalismo do Bergson, vou chegar nele quando eu chegar nele, tá? Quando for mais relevante para nossas discussões lá pro capítulo 3, se eu não me engano. Mas ele basicamente é a filosofia da vida do Henry Bergson, tá? Então se vocês quiserem botar o nome aí no Google e darem uma olhada depois para tentarem se colocar, beleza. Mas não se preocupem, que essa segunda parte do vitalismo vai ficar mais clara com o tempo. O que realmente importa para nossa prefácio seja na sociologia, na estética, na ética, em outras áreas, sempre vai ter uma perspectiva dialetizante, ou seja, dialética, que atravessa a oposição entre formas do entendimento e o conteúdo da experiência. Isso aqui no caso é o Vandenberg falando do Zimmel, tá? Da obra do Zimmel. Então, quando a gente fala de formas do entendimento e conteúdo da experiência, isso é Kant, isso é full-on Kant, não tem nem como tu fugir de um negócio desse, tá?
o que são as formas do conhecimento, né? Os a priori, né? As coisas em você que são necessárias para que você conheça qualquer coisa. E o conteúdo da experiência é o que você efetivamente experiencia. Você pega um bolo, come, bolo gostoso, as papilas degustativas, essa coisa toda. Isso é o empírico, isso é o conteúdo da experiência. Entendeu? Mas você só pode experimentar esse bolo porque você tem as papilas degustativas, porque você tem uma mandíbula funcional, etc, etc. Então esses são os a priori. Tá? Vamos um exemplo bem tosco aqui, mas é um exemplo, ajuda. Então, o que a gente precisa entender para o Simmel é o que? Sempre ele vai se colocar num ponto que ele vai fazer sempre essas oposições. Toda a obra do Simmel é baseada em oposições. Tudo que ele escreve, desde os primeiros escritos até as últimas coisas que ele escreveu, ele sempre estava pensando em oposições. Tá? Ele é profundamente, portanto, relativista. Você não pode ser absoluto em termos de conhecimento do social ou de qualquer outro conhecimento de qualquer outra coisa. Então, como é que a gente vê esse relativismo do Simmel na obra do Simmel, né? Isso aqui o Vandenberg vai sentar e vai explicar pra gente, vai colocar num esqueminha aqui pra gente entender, que é o que eu vou falar agora, tá? A ideia toda existem 3 grandes áreas da obra do Simmel: a teoria do conhecimento, a sociologia em si mesma, né? Sociologia, e uma filosofia da cultura, que carregava também uma crítica à modernidade, né? E, de novo, o Simmel não estava sozinho nisso. E é por isso que o Vandenberg diz que o Simmel não era um pós-moderno antes dos pós-modernos serem pós-modernos, porque ele tinha uma crítica à modernidade, uma crítica trágica até, que se coloca dentro de uma tradição alemã de pensamento e tal. Tem todo um negócio ali. Nietzsche faz a mesma coisa, Weber faz a mesma coisa, aquele papo de gaiola de aço. Ou se você quiser falar que nem Michel Louvi, os Tales de Hauser, né, o habitáculo duro como aço, enfim. Acho que eu preciso fazer um vídeo só sobre a gaiola de aço, é bem legal, na verdade. Enfim, eu já tô bem nada a ver hoje, gente, mas eu avisei vocês no começo do vídeo. Vamos lá, 3 áreas. Teoria do conhecimento, a primeira área do Simmel, ok? O relacionismo, essa coisa, esse movimento dialético entre opostos que visa dissolver esses opostos nas relações entre si, isso vai se tornar mais claro conforme a gente for indo. Esse relacionismo ele vai operar em 3 tempos. Tá? Primeiro, como é que funciona? Isso aqui é legal também porque meio que vai entender qual é o pensamento do Simmel, como é que funciona essa dialética dele aí, de opostos, de formas de entendimento e conteúdo da experiência, né? Olha, o relacionismo ele vai operar em 3 tempos. Primeiro, ele vai desfetichizar as categorias, ou essências e substâncias, e dissolvê-las em processos de relações. É um jeito muito bonito, muito legal de dizer que ele vai pegar os porque sim, ele vai pegar o dado que as coisas são assim mesmo. Vamos colocar no exemplo mais sociológico porque esse é o meu lance, mas isso vale para os ensaios mais filosóficos dele também, tá? Ele vai pegar coisas como, vamos falar sobre a moda, por que as mulheres se vestem, sei lá, melhor que os homens, por que elas parece que se dão mais trabalho de se arrumar do que os homens, tá? Vamos colocar desse jeito. Não é necessariamente isso que está no site da moda, mas só para dar um exemplo, tá? O que você faria se você fosse Simmel escrevendo um ensaio sobre a moda nas grandes cidades hoje? Primeira coisa que você teria que dizer é, possivelmente no primeiro parágrafo, na primeira linha, você ia ter que desnaturalizar a questão de mulheres se arrumam mais porque sim, porque elas estão afim. Existem motivos para isso. Isso é o desfetichizar. Tá? Fetiche é um negócio que é de muito dito e nem sempre é explicado nesses textos, mas usualmente é usado na acepção mais filosófica da coisa, que vem do Hegel, tá? Que é a questão de... que é uma questão do... Isso provavelmente é etnocêntrico, mas eu vou ter que explicar assim mesmo, porque foi assim que eu soube. Vamos dizer que o Bob Esponja é um deus. Tá? Sei lá, ele é o deus da água, sei lá, deus do atol do biquíni, whatever. Então ele é um deus, certo? Então eu vou colocar uma estatuazinha do deus aqui, e aí eu vou começar a fazer minhas reverências, certo? A ideia do fetiche é que eventualmente, vamos dizer que eu substitua o Bob Esponja Deus por conchas que eu ache na praia.
E essas conchas que eu acho na praia, elas vão ser o símbolo desse Deus, certo? Só que é um símbolo que é desconectado da realidade do Deus, da estátua, certo? Ou da essência, Deus, não importa. Então essas conchas são o fetiche do Deus. Elas são a água benta do Rio Jordão, elas são o óleo ungido de Gileade, elas são, entendeu? As coisas, as indulgências, tá entendendo? Ao invés da salvação. Essa desfetichização de categorias, essências, substâncias objetiva, que nós possamos ver a rede de relações humanas que torna esses fetiches possíveis, que torna esses fetiches algo que pareça a nós, algo que está de pé e firme e forte. Não é, mas parece. Esse é o primeiro ponto do processo da teoria do conhecimento segundo Simmel, tá? Depois disso, você vai pegar essas relações, já estamos no segundo ponto. Lembra, primeiro é desfetichizar. Acabou o fetiche, beleza. Agora, o que é isso aqui? É o Bob Esponja? É o quê? É um Deus? Não. São as relações que nós fazemos cultuando esse Deus. Se você está lembrando de Feuerbach, aquela coisa das teses contra o cristianismo, é a mesma coisa. Após isso, a gente vai englobar essas relações que nós descobrimos que existem por trás dos fetiches, por trás vamos dizer, dessas relações, dessas coisas. A gente vai pegar a relação e vai colocar ela no interior de uma forma simbólica que vai prescrever o lugar de cada uma dessas relações. Ou seja, não basta simplesmente eu dizer para você que o culto do Deus Bob Esponja, ele é operacionalizado por X pessoas, né? Tem padre, tem não sei o que, tem os fiéis, blá blá blá. Legal, essa é a relação das pessoas nesse culto. Bacana. E o que isso quer dizer para a sociedade em geral? Qual é a relevância para a sociedade como um todo desse culto do Bob Esponja? O que ele faz para a economia, para a política, para a cultura? Entendeu? Essa aqui é o tal de pegar essas relações e colocá-las em uma forma simbólica, tá? Que é o momento estruturalista, que é o que o Vandenberg vai dizer, entre aspas. Então vocês têm que usar esse estruturalista aí com bastante cuidado. Mas a ideia é que você vai pegar essas relações que estão soltas e inscrevê-las em uma sociedade. Não é simplesmente porque as pessoas cultuam o Bob Esponja. Não é simplesmente porque os nativos da Polinésia têm toda aquela história do Kula lá em 1920, que o Bronislaw Malinowski achou lá o Kula. Não, para que serve o Kula? O Kula é todo um processo de dádiva, é toda uma economia simbólica que está rolando ali. O presente em si não importa, o Bob Esponja não importa, tá? As relações só são relações importantes para a sociedade porque são relações econômicas, porque, sei lá, tem brindes do Bob Esponja sendo vendidos no fim de cada culto, e esses brindes, apesar de não serem muito caros, eles são meio que sinais de gratidão que os vizinhos trocam entre si. Isso permite que eles criem laços de afetividade, solidariedade, que depois vão se refletir em outras coisas, entendeu? Esse tipo de pensamento, você está indo para o macro, tá? Você não está mais olhando só para o culto do Bob Esponja. E finalmente você vai pegar essas relações, certo? Essas que você colocou numa rede, que você meio que englobou ali num set. Ok, agora eu consigo entender que o culto do Bob Esponja não é só um culto do Bob Esponja, que o Círio de Nazaré em Belém do Pará não é só uma procissão religiosa, é todo um lance cultural que está rolando ali, que é a peregrinação de Padre Cícero, que é a peregrinação para Aparecida. Não são só coisas religiosas, existem questões culturais, existem questões políticas, econômicas rolando ali. Que o apoio dos evangélicos a Bolsonaro não é necessariamente por causa que Bolsonaro é uma boa pessoa, e sim por outras questões, né? Então você está começando a pensar no macro, certo? E eventualmente você precisa multiplicar as suas perspectivas em relação a essa coisa, porque você precisa começar a pensar disso de mais perspectivas ainda. Você precisa não somente no político, não somente olhar para a religião e pensar que a política oprime os pobres e acabou. Você tem que começar a pensar da perspectiva de, mas... e o alívio psicossocial que esses rituais do Deus Bob Esponja providenciam para, sei lá, pescadores que nem sempre sabem que se vão voltar com peixes do mar ou não. Sei lá, eu estou inventando os negócios aqui, gente. Dá um tempo. Mas o ponto é que você tem que fazer essa multiplicação de perspectiva, entendeu? Porque só fazendo essa multiplicação de perspectiva, começar a pensar nas coisas de mais e mais ângulos,
que você vai entender os limites e as condições de possibilidade de cada uma dessas coisas que você está pesquisando, da política do culto do Bob Esponja, da economia do culto do Bob Esponja, da cultura ao redor do culto do Bob Esponja. Então você está construindo essa perspectiva. Eu vou até pegar isso aqui. Você não está mais vendo um quadrado, entendeu? Você está vendo um objeto 3D. Você não está vendo um retângulo, desculpa. Você já está vendo algo mais completo, certo? Ou seja, essa reconstrução pluriperspectivista da realidade, ou como Vandenberg vai colocar de um jeito mais bonitinho, esse geometral de perspectivas, essa forma geométrica de perspectivas, o que é, digamos, o objetivo final, né? É a forma, é como você realmente vai conhecer as coisas para Simmel, tá? Todo um processo para você chegar num conhecimento mais preciso, mais verdadeiro, vamos colocar assim, da realidade. Na sociologia, que é a segunda grande área do Simmel, né? A gente vai ver isso como uma insistência na análise das interações, relações e associações, tá? Já falei isso nos vídeos anteriores. O Simmel, a relação entre eu e alguém, e isso é a sociedade. A sociedade não é que nem para Durkheim, que é algo que existe além de nós e fora de nós, não sei o que, quase um deus, né? Não. O Simmel, ele vai ser bem claro em relação a isso. As relações sociais, as relações que eu crio com pessoas são a sociedade. A associação é a sociedade. Isso é o objeto da sociologia. As formas sociais que estão fundamentando essa associação entre indivíduos. É isso que é o objeto da sociedade. Ou seja, o esforço parece se concentrar no micro. Você olha para a moda, você olha para as trocas individuais de dinheiro, você olha para a vida, você olha para alguma coisa pequena, a micro, certo? Mas é nesse micro você vai enxergar o macro. Você vai buscar nesse micro as relações de terceira ordem, que é o macro, tá? Ou seja, o sistema das relações. Essa passagem do micro, da interação pessoa a pessoa, da interação... Eu tô sem meus legos hoje, gente. A interação entre, sei lá, pessoa e pessoa. Isso é o micro. Só que o que você quer, na verdade, é ver toda a árvore genealógica dessas criaturas aqui. Você quer ver todo o reino animal, vamos dizer assim. Isso é o macro. Só que você não pode simplesmente olhar para 2, 3 negocinhos e dizer que todo mundo é assim e acabou, né? Isso não é uma boa ciência. Isso não é uma boa generalização do conhecimento. Então, como é que você vai fazer essa passagem do micro para o macro? Você vai usar o nível meso, as relações das relações. Embora a sociologia seja a interação entre duas ou mais pessoas, é isso que para Simmel ela é, a sociedade é isso, ela é formada disso, né? Ela também precisa da interação de um terceiro elemento, tá? Não basta simplesmente eu, Robson e mais alguém, pronto, conversando, nós temos uma sociedade. Nós dois sozinhos numa ilha deserta. Nós somos uma sociedade? Não no sentido que a gente está falando aqui. Não no sentido de... não no sentido de Gemeinschaft, entendeu? Não no sentido de sociedade complexa industrial, entendeu? No sentido de sociedade europeia, sociedade trombiana, sociedade brasileira, no sentido de são duas pessoas conversando e tal, tendo ali um momento de conexão, de intimidade, de interação entre si, ok, uma sociedade, mas não uma sociedade no sentido sociológico, certo? Da forma social, né? Do estudo da forma social, não, aí não. Você precisa do terceiro elemento exterior, você precisa de alguma coisa que medie essas duas coisas e que esteja por cima dessas duas pessoas, de mim e da outra pessoa interagindo numa ilha deserta. Isso precisa ser o quê? Precisa ser o avião que passa uma vez por mês deixando suprimentos pra gente, precisa ser o Estado que de vez em quando vai lá ver se a gente está vivo ainda, precisa ter uma relação ali, entendeu? Precisa ter uma mediação de cultura, uma mediação de instituições, tá? Você precisa ter algo semelhante à ideia do fato social total do Marcel Mauss. A gente vai falar mais disso nos capítulos específicos de sociologia, tá? Mas saibam que o Vandenberg gosta muito de fazer esse link com o fato social total do Marcel Mauss, tá? Isso é um lance bem presente nele.
E finalmente na filosofia da cultura, a gente vai ver no que é o Vandenberg coloca aqui basicamente como o livro Filosofia do Dinheiro, né? O dinheiro, no livro Filosofia do Dinheiro, a troca entre pessoas, essa troca de dinheiro, certo? De moeda, certo? É a forma de associação que materializa e exterioriza a relação interhumana no dinheiro, tá? Ou seja, é o oposto da dádiva, não é aquela coisa, não é aquela relação que, olha, eu te dou esse presente aqui porque você é meu amigo, porque você é meu compadre, você é meu padrinho, você é meu apadrinhado, entendeu? Então eu estou aqui dando este presente para você, para que nossos laços de amizade não monetários, não racionais legais, talvez nem racionais ligados a valores, que esses nossos laços tradicionais continuem se mantendo. Amém. Pá, aí você vai dar um presentinho para a pessoa. Pois é, não. O dinheiro agora, aqui, modernidade, não faz isso, tá? Ele materializa e exterioriza a relação interhumana no dinheiro. Ele é o símbolo e o perpetuador de si mesmo. Nesse sentido, é bem Marx, tá? É bem aquela crítica ao fetichismo da mercadoria, aquela crítica ao dinheiro como a grande dissolução dos laços tradicionais, etc, etc. Só que, ao contrário dessas pessoas, como Marx, né, que vem essa modernidade de um jeito ultra negativo e dane-se, ele também tinha um enfoque meio ambivalente, às vezes até positivo, sobre certos aspectos dessa dissolução da tradicionalidade, né, do tradicional, do antigo, no moderno, no novo, via dinheiro, via trocas monetárias, via impessoalidade da moeda, da troca. Ele entendia que se esses indivíduos sentem que a sociedade é uma sociedade anônima, é uma sociedade que não se importa com eles e que os oprime e que retira a humanidade deles, se eles sentem desse jeito, se eles se sentem que vida é assim, essa sucessão de coisas acima de mim que estão destruindo a minha mente, que estão destruindo a minha individualidade como pessoa, destruindo a minha felicidade, se eles conseguem sentir isso, é porque eles sabem que a felicidade, que a liberdade é algo que vai além da coisa, é algo que está além dessas trocas banais, né? E, portanto, eles se recusariam a serem tratados como coisa, né? E aqui eu vou ter que parar, porque é aqui que o Vandenberg para, porque ele coloca logo uma crítica. Olha, gente, na verdade, embora isso coloque o Simmel como um grande sociólogo de crítica à cultura moderna, né, um grande sociólogo crítico à modernidade, estilo do Weber, estilo do Marx, ao contrário desses dois, ele, ao tentar ser mais ambivalente, tentar ver as coisas de uma forma mais pluriperspectivista, o que é bem ok, ele acaba não dando tanto valor, ou talvez seja por uma questão de análise, talvez ele tenha deixado isso para um outro momento e a gente não saiba, porque a gente perdeu muita coisa que o Simmel escreveu, tá? A gente perdeu porque a Gestapo roubou, enfim, tem uma história aqui no prefácio disso, de como a Gestapo roubou malas inteiras de escritos do Simmel. Simmel era judeu, então vocês devem imaginar que isso não era muito legal para ele, para os escritos dele na Alemanha nazista. Então, o Vandenberg vai ter essa crítica aqui, dizendo que, olha, cara, na verdade, o Simmel, apesar de ser um sociólogo crítico da modernidade, apesar de ele ter essa noção, ao não enfocar nos aspectos coletivos da ação social, sempre colocar, por exemplo, essa insatisfação de ser tratado de uma maneira desumanizada, super no indivíduo, legal, então eu estou aqui me sentindo desumanizado, o que eu posso fazer sobre isso sozinho? Não muita coisa, né? Então, como ele acabou não fazendo esse movimento para o macro de volta, vamos dizer assim, né? Ele sempre ficou muito preso ali na relação do micro e fez essa grande crítica da cultura que é o macro dele, legal. Mas não tem movimento de superar essa tragédia da cultura. Que é o mesmo problema do Marx é o mesmo problema do Weber com a história da gaiola de ferro, né? Da burocracia como uma forma final do capitalismo que nos oprime e tal. Que, de novo, vou ter que fazer um vídeo sobre isso, eu acho. O Marx ao menos oferece uma certa solução, né? Com aquela questão toda dele de explicar que, olha, gente, na verdade a revolução social, né, é meio que inevitável, galera. Tipo, pelo menos era uma solução, entendeu? Pelo menos era algo, certo?
Zimmel não necessariamente vai nos oferecer esse algo, né, ao falar de dinheiro, mas o próprio autor para a crítica aqui mesmo, presumo eu, porque ele vai continuar nos capítulos específicos do Filosofia do Dinheiro, que eu não cheguei lá ainda, tá? Esse é só o prefácio. Isso tudo que eu falei para vocês é só para vocês saberem do que está acontecendo no livro. Então, revisando rapidinho antes de eu desligar, Zimmel é um cara profundamente relativista, influenciado pelo neocantismo e pelo vitalismo, tá? E a ideia dele é o seguinte, que há uma oposição entre as formas de entendimento e o conteúdo da experiência em todo o conhecimento possível pelo ser humano, e que a ideia que a gente tem que fazer uma dialética entre essas coisas, entendeu? E que, por isso, nenhum conhecimento é absoluto. Logo, Zimmel é profundamente relativista. Existem 3 grandes áreas na sua obra: a teoria do conhecimento, que é basicamente tudo isso que eu acabei de falar. Ele explica toda a parte de explicar de como a gente consegue conhecer as coisas, que é a parte mais neocantiana da coisa. Sociologia em si mesma, que é a parte que eu falei para vocês em vídeos anteriores, né? O Grandes Cidades e Vida do Espírito, Filosofia do Dinheiro, de certa forma também. Então, tem esse momento mais sociológico nas coisas dele, né? Nas palestras dele, nos livros dele. E, por fim, a filosofia da cultura, a visão que ele tinha acerca da cultura alemã, do lugar da cultura, vamos dizer, da high, não, da alta cultura, Bildung, e aquela coisa toda que eu não tenho como explicar agora, que é a questão toda da tradição alemã, que é uma herança do esclarecimento, do iluminismo. Tá? Eu não tenho como explicar isso tudo agora, mas enfim... É uma coisa bem alemã, tá? Essa crítica à modernidade, como essa pasteurização, né, da cultura, que toda cultura agora perdeu a sua especificidade e todo mundo é igual e tal, e nós, os povos em geral, perdem as suas especificidades culturais. Isso é uma coisa bem, bem alemã, tá? E não só do Zimmel, de outras pessoas também. Pois é, esses são os 3 eixos principais, né, das grandes áreas, né? E embora eu esteja fazendo áreas, não são momentos, tá? Primeiro ele faz a teoria do conhecimento, depois ele faz a teoria, depois... Não, é tudo igual, é tudo junto, tá? Inclusive eu pulei a parte do prefácio que o Vandenberg defende que você deveria, na verdade, ler os textos do Zimmel do último para o primeiro, né? Você deveria primeiro pegar os últimos textos dele, que inclusive tem um que ele usa, que eu não vou conseguir falar, que ele fala mais no capítulo 1 disso, mas ele tem textos específicos no fim da vida que ele escreveu meio que para ser a grande autobiografia dele, então ele explica o próprio sistema filosófico, bem legal. E o argumento do Vandenberg é que você tem que pegar primeiro esses textos e depois né, olhar para o resto, para o que está atrás, né, tentar entender como ele chegou ali e tal, quais são as sementes desse pensamento, etc. Até por virtude desse caráter muito flaneur, muito errante da sociologia do Zimmel, né? Ele não é um cara que tem um sistema bonitinho, não existe uma economia e sociedade do Zimmel, não existe um Grundrisse do Zimmel, entendeu? Não, você só tem os textos lá e você que lute para entender o método ali. E é por isso que nós estamos com esse vídeo de mais de meia hora, pessoal. Agradeço muitíssimo se você está aqui até agora. Deixa aí o seu joinha, aperte no sininho, se inscreva caso você tenha interesse. Lembrando novamente que esses vídeos não são o padrão do canal, tá? São vídeos bem mais curtos do que eu geralmente posto aqui, tipo 10, 12 minutos, tal. Até menos às vezes. E só lembrando aqui vocês que essa é a minha ideia de... vamos dizer, meu projeto paralelo de todos os outros projetos desse canal, né? Pegar esse livro de sociologias do George Zimmel, do Frederick Vandenberg, e dissecar ele, porque sinceramente eu gosto muito do Zimmel. Eu acho que ele é um autor super interessante. Ele dá uma certa... A gente precisa de uma certa crítica mais filosófica, né? Às vezes, a certas coisas que a gente vê na sociologia, e eu acho que bacana que o Zimmel traz isso pra gente. Eu espero que nos vídeos que vão se seguir a esse eu consiga trazer mais dessa minha pulsão, dessa minha coisa de querer trazer mais filosofia para vocês, trazer coisas mais complexas para vocês, porque sinceramente eu acredito no potencial de vocês. E
Eu acho bem legal que a gente sempre fale de Marx, de Durkheim, Weber, de vez em quando tá aqui um Bourdieu ali, um Giddens, mas a gente precisa também falar de outras coisas, a gente precisa meio que entender a sociologia como um modo de pensar, fundamentalmente. E é essa a grande ideia do canal como um todo e dessa série também, né? Usar o Simmel, que é esse autor meio despintado, pra... Nossa, a câmera tá desfocando demais. Pra pontuar certas coisas que de outra forma nós não veríamos, né? E no mais, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que tenha sido um vídeo interessante. Desculpem, a minha voz não tá muito legal. E é isso aí, galera. Chega, né? Robson Lima, desligando, e até a próxima, o próximo capítulo do livro As Sociologias de George Simmel, do Friedrich Vandenberg. Eu comprei pela editora da UFPA, tá? Mas eu acredito que também dê para ser comprado, e dá para ser comprado via Amazon, vou deixar o link aí. No mais, gente, é isso aí. Obrigado, gente. E Robson Lima desligando. Até a próxima. Tchau, tchau.